E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar aqui com os nossos vídeos dissecando a prova de administrativo da PGE Amazonas, tá? Muito assunto interessante para a gente revisar aqui. E nesse, nós vamos falar de acumulação de cargos públicos. Já peço para você, gostando desse tipo de vídeo, deixa o like aqui que fortalece o nosso trabalho. Se é novo no canal, te convido a se inscrever porque a gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade aqui para procuradorias. Vamos lá, é a questão 20 da prova, tá? Esculápio Eugênio, não sei onde é que eles arrumam esses nomes, né? Não sei onde é que arrumaram Renério também, né? Então, Esculápio Eugênio, formado em medicina, ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado X, ocupando o cargo de oficial médico e exercendo suas atividades junto ao Hospital Militar. Beleza, então nós estamos falando aqui de um militar, ok? Que, por coincidência, também é médico, então também é profissional de saúde, mas é um militar. Concomitantemente ao exercício de sua função policial militar, graduou-se em Direito e agora pretende participar do concurso para Procurador do Estado. Caso seja aprovado no certame, Esculápio. Ótimo, então nós temos um policial militar que também é profissional da saúde e quer ser procurador. Vamos ver qual é o regime de acumulação aqui para ele. Alternativa A. Não poderá tomar posse no cargo de procurador, pois é vedado o exercício de outro cargo ou função, salvo se for de magistério. Aqui, essa alternativa pode até parecer verdadeira, mas tem um erro lógico aqui, tá? O problema é o seguinte, não é que ele não pode tomar posse no cargo de procurador, ele pode, só que ele tem que abandonar o cargo anterior, tá? Ele tem que sair, né? Veja que a situação aqui é assim, o efeito prático pode até te confundir. Você fala, realmente ele não pode tomar posse como procurador. Não é isso. Ele não pode acumular o cargo de militar com o cargo de procurador. Por isso está errada a alternativa A, tá? B. Poderá tomar posse no cargo de procurador do Estado, desde que fique na condição de agregado na corporação militar. Essa alternativa B era difícil porque ela demandava um pouquinho de conhecimento de como funciona essa terminologia para os militares, tá? Por isso que eu já disse aqui em um comentário de questão anterior, essa prova ela é bem feita mesmo, tá? Ela tem uma interdisciplinariedade aqui e agora foi com um pouquinho de direito administrativo militar. O ponto aqui é o seguinte, tá? Agregado é o cara que continua na ativa militar, mas está fora dos quadros, tá? Funciona mais ou menos assim, imagina o seguinte, nós temos determinada situação, nós temos determinado quadro. Nesse quadro nós temos, por exemplo, 10 coronéis. Se um desses coronéis ele é agregado, então um outro pode tomar o lugar dele de coronel, só que ele continua sendo um militar, tá? Tanto se for policial militar quanto se for do exército mesmo. Essa é a situação do agregado. Ele continua na ativa. Um agregado, que está, portanto, na ativa, pode acumular com o cargo de procurador? Não pode, porque militar na ativa não acumula com procurador, ok? C. Não poderá tomar posse no cargo de procurador do Estado, pois o regime dos cargos militares é incompatível com qualquer acumulação. Dois erros, né? Primeiro, que ele pode tomar posse assim, no cargo de procurador, só que ele vai ter que deixar de ser militar. E segundo, que o regime dos cargos militares não é incompatível com qualquer acumulação. Era, tá? Mas nós temos uma emenda constitucional recente, 2019, e por essa emenda constitucional recente, o militar pode acumular sim, especialmente ali com o professor, ok? Profissional da saúde também. D. Poderá tomar posse no cargo de procurador do Estado, dada a natureza acumulável dos cargos, desde que haja compatibilidade de horário. Essa seria a alternativa correta se policial militar pudesse realmente acumular com procurador do Estado, porque aí nós só teríamos que verificar se há compatibilidade de horários, mas não é o caso, tá? Poderá tomar posse no cargo de procurador, desde que seja transferido para a reserva. Essa é a alternativa correta, a alternativa tá? Mais uma vez, se você não é familiarizado com a linguagem militar, aproveita para aprender um termo agora. A reserva militar, aí você abre umas aspas, é parecido com a aposentadoria, tá? A reserva é o que nós podemos chamar do ex-militar. Tá? Assim, muitas aspas aí nesse ex-militar. Porque qual que é o cenário? Alguém que já recebeu treinamento militar por parte do Estado não deixa de ser militar porque se aposentou ou porque foi fazer outra função. Ele entra para a reserva.
tá? Em tese, se o Brasil entrar em guerra, tiver uma situação de necessidade, essa pessoa que está na reserva pode ser reaproveitada pelo serviço militar, tá? Por isso que o ex-militar, ele não é ex de verdade, assim como um ex-procurador é ex de verdade. Um ex-procurador não tem mais nenhum vínculo com a procuradoria. Já um ex-militar, ele guarda essa situação de ser um militar na reserva. É o caso aqui, tá? Por isso que o nosso gabarito é alternativa E, tá? Então, pode tomar posse do cargo de procurador? Pode, mas vai ter que sair do cargo de policial militar. Nesse caso, ele sai sendo transferido para a reserva. Vamos aproveitar essa questão e revisar um pouco de acumulação de cargos públicos, tá? Primeiro, o que está na Constituição. Artigo 37, inciso 16. É vedada, proibida, portanto, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Esse inciso 11 é o teto remuneratório que o Supremo entende que vale um teto para cada cargo, né? Beleza. Primeiro, qual é a nossa regra, então? A regra é a inacumulatividade, tá? Só pode ocupar um cargo público, exceto nas situações que a própria Constituição falar. Quais são essas situações? A linha A, 2 cargos de professor. Ok, 2 cargos de professor pode acumular. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. Cargo técnico ou científico é um termo que não tem uma definição legal precisa, tá? O que se entende, o que a doutrina e a jurisprudência acompanhando a doutrina entende? O cargo técnico ou científico é aquele que exige um conhecimento específico, tá? Ou um conhecimento científico mesmo, ou técnico, né? Ele sabe fazer alguma coisa específica. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine um atendente, sabe, ali da Defensoria Pública. Ele é atendente, ele não é o defensor público. Ele só fica ali na frente, entrega senhas para as pessoas e direciona as pessoas para serem aí de fato ter um atendimento jurídico por parte de um defensor público. Veja, esse atendente que ele só está entregando as senhas, ele não tem um cargo técnico ou científico. Ele tem um cargo que qualquer pessoa que receber um treinamento básico ali poderá exercer, tá? Então veja, esse não é um cargo acumulável com o de professor. Já o defensor público é. Por quê? Porque o defensor público, sim, ele ocupa um cargo ali que é científico, né? Ele fez ali a ciência jurídica e ele tem aquele conhecimento específico. Em regra, para facilitar o seu raciocínio, nível superior, em regra, será cargo técnico ou científico e também algumas funções de cargo técnico mesmo, algumas funções técnicas de nível médio, por exemplo, técnico de raio-x, tá? Por quê? Porque ele realmente tem uma função técnica e uma atividade bem específica, tá? Então, esse pode acumular com o cargo de professor. C, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Então, aqui, 2 cargos de dentista, 2 cargos de fisioterapeuta, 2 cargos de médico, tá? Onde que o procurador do Estado entra? Ele entra como cargo técnico ou científico. Por isso que procurador do Estado só vai acumular com professor, tá? Ele não vai acumular com outra função, justamente porque ele só entra aqui, nessa alternativa da linha B, ok? E aí, uma jurisprudência do STF para falar pra gente aqui, ó, o teto remuneratório não é para o somatório dos cargos, tá? É para cada um dos cargos. Então você pode receber um teto como professor na Universidade Federal e o outro teto como advogado da União. Tranquilamente, isso daí. O cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Já o cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área de saber, tá? Essa é a conceituação mais objetiva que nós temos, porque ela é dada pelo STJ, ali num julgado de 2011, e o entendimento é esse, vem da doutrina, só serve para você, vamos dizer assim, clarear um pouco os pensamentos aí, sobre o que é um cargo técnico e o que é um cargo científico. E aí, continuando esse raciocínio, o julgado vai falar o seguinte, olha, o exercício da profissão de Libras, tradutor de Libras, exige conhecimentos técnicos e específicos relativos a um sistema linguístico próprio. Se exige conhecimentos técnicos e específicos, então é um cargo técnico, tá? No caso aqui, o intérprete de Libras, ok?
E a acumulação para militares, especificamente, ela foi permitida pela Emenda Constitucional 101 de 2019. Até 2019, militar não podia acumular cargo, tá? Agora pode. Então, por exemplo, esse militar do exemplo aqui da questão, ele era médico. Ele pode ter esse cargo de médico na Polícia Militar e também ser médico num hospital público, enfim, com uma outra função de médico não militar. Pode acumular, tá? Agora, por que então que ele pode acumular com outro médico e não com procurador de Estado? Porque quando ele vai acumular com outro cargo de médico, ele está pegando a linha C, né? 2 profissionais de saúde, 2 cargos de profissional da saúde, tá? Já o procurador só acumula com professor. Se existisse alguma coisa como um procurador militar, aí ele poderia acumular com outro professor também. Mas não existe nada parecido com isso, tá? Não nesse sentido, pelo menos, né? E aí, olha o que o artigo 42, parágrafo 3º fala. Aplica-se aos militares dos estados, do DF e dos territórios o disposto no inciso 16 do artigo 37. A redação aqui não é a mais clara. Só o que ele quer falar olha, se enquadrar em uma das hipóteses das alíneas A, B ou C, o militar pode acumular cargo. Ok? É só isso que ele quis dizer de um jeitinho um pouco estranho aqui, nesse parágrafo 3º, que é o conteúdo da Emenda Constitucional 101. Beleza? Com isso, terminamos a análise aqui dessa interessante questão. É isso aí e vamos juntos!